Já tentou imaginar o que realmente aconteceu em casos que continuam a intrigar o mundo? Quer explorar histórias que a ciência e a investigação não conseguiram explicar? Não perca este vídeo e descubra os mistérios mais desafiadores que ainda não foram resolvidos. E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal. Você está no Mistérios e Lendas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje vamos mergulhar em alguns dos mistérios não resolvidos mais fascinantes do mundo. Prepare-se para se surpreender e talvez ficar com mais perguntas do que respostas. Bora começar! O desaparecimento de Amelia Earhart. Amelia Earhart foi uma pioneira da aviação, conhecida por ser a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Em 1937, durante uma tentativa de circunnavegar o globo, Earhart e seu navegador, Fred Nona, desapareceram misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, incluindo a possibilidade de que eles caíram em uma ilha desabitada, foram capturados pelos japoneses ou mesmo que Earhart assumiu uma nova identidade. A busca pelos destroços foi uma das mais extensas da história, envolvendo marinhas e aviadores de vários países, mas não resultou em respostas definitivas. Anos depois, alguns fragmentos que poderiam ser de seu avião foram encontrados em uma ilha remota, mas a confirmação nunca foi conclusiva. Até hoje, os destroços de seu avião nunca foram encontrados, e o mistério de seu desaparecimento continua a intrigar historiadores e entusiastas da aviação. A história de Amelia Earhart permanece viva, não só por suas conquistas na aviação, mas também pelo enigma persistente de seu desaparecimento. O mistério do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, localizado entre Miami, Bermuda e Porto Rico, é famoso por ser uma área onde inúmeros navios e aviões desapareceram sem deixar vestígios. Relatos de bússolas enlouquecendo e desaparecimentos inexplicáveis alimentaram teorias sobre anomalias magnéticas, buracos negros e até mesmo abduções alienígenas. Desde a primeira menção do triângulo em 1950, centenas de incidentes foram documentados, cada um mais misterioso que o outro. Alguns cientistas acreditam que os desaparecimentos podem ser atribuídos a condições climáticas extremas e falhas humanas, mas essas explicações não são suficientes para todos os casos. A Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira oficialmente negam que exista qualquer padrão incomum de desaparecimentos na área, mas os mitos persistem. Apesar de investigações científicas, muitos dos incidentes permanecem sem explicação, tornando o Triângulo das Bermudas um dos mistérios mais duradouros e debatidos do mundo. O fascínio pelo Triângulo continua a crescer, alimentado por novas histórias e teorias que mantêm viva a chama do mistério. O caso de Jack, o Estripador. No final do século XIX, um assassino em série aterrorizou o distrito de Whitechapel em Londres, matando pelo menos 5 mulheres de maneira brutal. Conhecido como Jack, o Estripador, o assassino nunca foi capturado, e sua identidade permanece um mistério até hoje. As cartas supostamente enviadas pelo próprio Jack para a polícia e a imprensa, detalhando os crimes, apenas aumentaram o pânico e a curiosidade pública. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, com suspeitos variando desde membros da família real até artistas famosos e médicos. Cada teoria parece plausível à sua maneira, mas nenhuma foi definitivamente provada. A ausência de tecnologia forense moderna na época contribuiu para a dificuldade de capturar o assassino. O mistério de Jack, o Estripador, continua a ser estudado por criminologistas e historiadores, e muitas obras de ficção e não ficção foram escritas sobre o caso. Apesar de inúmeras investigações e teorias, ninguém sabe ao certo quem foi Jack, o Estripador, deixando uma sombra sombria na história criminológica. Seu legado persiste como um dos enigmas mais perturbadores da história criminal. As luzes de Marfa. As luzes de Marfa são um fenômeno misterioso observado perto da cidade de Marfa, no Texas, Estados Unidos. Desde a década de 1880, as pessoas relataram ver luzes inexplicáveis que aparecem e desaparecem sem causa aparente. As luzes variam em cor, tamanho e comportamento, com algumas movendo-se rapidamente pelo horizonte e outras pairando por longos períodos. Alguns acreditam que as luzes são causadas por gases do pântano ou reflexos de luzes de carros,
enquanto outros sugerem que são manifestações sobrenaturais ou atividades extraterrestres. Várias investigações científicas foram conduzidas para entender o fenômeno, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. O fenômeno das luzes de Marfa tornou-se uma atração turística, com muitas pessoas visitando a região na esperança de testemunhar as luzes misteriosas. Apesar de várias investigações científicas, a verdadeira causa das luzes de Marfa ainda é desconhecida. As luzes continuam a intrigar e fascinar tanto os céticos quanto os crentes, perpetuando o mistério e a lenda em torno desse fenômeno inexplicável. O mistério de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos ingleses estabeleceu uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Quando um navio retornou à colônia 3 anos depois, encontrou-a completamente abandonada, sem sinais de luta ou desastre. A única pista era a palavra Croatoan esculpida em uma árvore, sugerindo uma possível migração para a ilha Croatoan, habitada por nativos amigáveis. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo a assimilação com tribos locais, morte por doenças ou fome, e até abdução por forças sobrenaturais. A falta de evidências concretas sobre o destino dos colonos alimentou especulações e teorias da conspiração. Expedientes arqueológicos recentes trouxeram à tona alguns artefatos que podem pertencer aos colonos desaparecidos, mas ainda não há provas definitivas. O destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério, com teorias variando desde integração com tribos locais até abdução por forças sobrenaturais. A história de Roanoke continua a ser um dos maiores enigmas da história americana, inspirando livros, documentários e filmes. Se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em mistérios fascinantes, não deixe de conferir o vídeo no card acima. É uma história que você não pode perder. O manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich é um livro ilustrado, escrito em um alfabeto desconhecido e cheio de diagramas de plantas, figuras humanas e símbolos astrológicos. Descoberto pelo livreiro Wilfrid Voynich em 1912, o manuscrito data do século XV, mas ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo. Muitos acreditam que ele pode ser um código complexo, uma linguagem desconhecida ou até mesmo uma elaborada fraude. Criptógrafos, linguistas e historiadores têm tentado decifrar o manuscrito por décadas, mas sem sucesso. Algumas teorias sugerem que o manuscrito foi uma tentativa de criar um texto místico ou alquímico, enquanto outras apontam para a possibilidade de ser uma brincadeira intrincada de um gênio desconhecido. Recentemente, avanços na análise computacional tentaram desvendar o código, mas o manuscrito permanece um dos maiores mistérios da criptografia. O manuscrito de Voynich continua a intrigar acadêmicos e entusiastas, mantendo seu status como um dos enigmas literários mais desafiadores do mundo. Sua verdadeira natureza e propósito permanecem desconhecidos, perpetuando o fascínio e a especulação em torno deste artefato enigmático. O caso do voo MH370. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu dos radares durante um voo de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo. O desaparecimento desencadeou uma das maiores operações de busca da história, envolvendo vários países e tecnologias avançadas. Apesar das extensas operações de busca no Oceano Índico, apenas alguns destroços foram encontrados, espalhados ao longo de praias remotas. A falta de uma localização definitiva do avião levou a inúmeras teorias sobre o que poderia ter acontecido, incluindo falha mecânica, sequestro e até conspirações governamentais. A comunicação final do avião e o desvio de rota planejado apenas aumentaram o mistério. A causa do desaparecimento permanece um mistério, alimentando especulações sobre falha mecânica, sequestro ou até mesmo conspirações governamentais. O caso do voo MH370 continua a ser um dos maiores mistérios da aviação moderna, com famílias das vítimas e investigadores ainda buscando respostas. A tragédia do MH370 destaca a vulnerabilidade das tecnologias de rastreamento e a fragilidade das viagens aéreas modernas, perpetuando o enigma em torno do seu desaparecimento. O monstro do Lago Ness. O Lago Ness, na Escócia, é famoso por relatos de uma criatura misteriosa conhecida como Nessie. Desde o século VI, existem avistamentos de uma criatura grande e desconhecida nadando nas profundezas do lago.
O monstro do Lago Ness ganhou notoriedade mundial em 1933, quando um artigo de jornal relatou um avistamento, seguido por uma famosa fotografia em 1934, conhecida como a foto do cirurgião. Fotógrafos, exploradores e até expedições científicas tentaram capturar provas de sua existência, mas até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Alguns acreditam que Nessie poderia ser um plesiosauro sobrevivente, enquanto outros sugerem que os avistamentos são explicados por fenômenos naturais, como troncos flutuantes ou grandes peixes. Permanece uma lenda duradoura e um mistério não resolvido, com debates contínuos sobre a veracidade dos avistamentos e a possível existência de uma criatura desconhecida no Lago Ness. O fascínio pelo monstro do Lago Ness continua a atrair turistas e entusiastas da criptozoologia, perpetuando o mistério que cerca esse enigma aquático. O mistério das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são enormes geoglifos esculpidos no deserto de Nazca, no Peru. Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C., as linhas formam figuras de animais, plantas e formas geométricas que só podem ser vistas do ar. A criação dessas linhas envolveu a remoção das pedras escuras da superfície para revelar o solo mais claro abaixo, um processo que teria exigido uma organização significativa e conhecimento avançado de geometria. O propósito dessas linhas permanece um mistério, com teorias sugerindo desde práticas religiosas e rituais de fertilidade até comunicação com extraterrestres. Algumas teorias indicam que as linhas poderiam ter sido um enorme calendário astronômico, enquanto outras apontam para um papel em cerimônias de chamamento de água, vital para as culturas que habitavam a região. A precisão e a escala das linhas continuam a fascinar e intrigar pesquisadores, levantando questões sobre a capacidade tecnológica e o conhecimento astronômico dos antigos povos de Nazca. As linhas de Nazca permanecem um dos maiores enigmas arqueológicos, atraindo estudiosos e turistas curiosos do mundo inteiro. A passagem de Dyatlov. Em 1959, 9 excursionistas russos morreram misteriosamente na passagem de Dyatlov, nos Montes Urais. As circunstâncias de suas mortes foram bizarras. Alguns foram encontrados em trajes inadequados para o frio extremo, outros apresentavam sinais de trauma interno sem ferimentos externos, e traços de radiação foram detectados em suas roupas. O grupo havia deixado seu acampamento em condições extremas, muitos sem roupas adequadas, e seus corpos foram encontrados espalhados pela área. O relatório oficial concluiu que uma força desconhecida e irresistível causou as mortes. Teorias incluem uma avalanche, testes militares secretos, e até mesmo um ataque de um Yeti. Investigações posteriores sugeriram fenômenos como o som de baixa frequência que poderia ter causado pânico entre os excursionistas. Apesar das investigações adicionais e das teorias propostas, a causa exata do incidente da passagem de Dyatlov permanece desconhecida. O caso gerou uma série de documentários, livros e filmes, mantendo o mistério vivo na cultura popular. A tragédia da passagem de Dyatlov continua a gerar especulações e debates, perpetuando um dos mistérios mais perturbadores da Rússia. E aí, gostaram dessas histórias misteriosas? Deixe nos comentários qual desses mistérios você acha mais intrigante. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Até a próxima, pessoal!